Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade que foi proposta na aula passada, tá certo? Lembrando que se trata aí de uma introdução sobre as classes gramaticais. Durante o nosso encontro na aula online, conversamos um pouco sobre isso e foi explicado mais uma vez aí a questão de algumas palavras terem a necessidade, aliás, de se ter a necessidade de fazer essa classificação, devido a algumas que irão flexionar em número ou gênero, ou algumas que irão flexionar em tempo, e essas informações poderiam ser observadas principalmente na desinência. Na desinência nominal iria trazer alguma informação sobre gênero e número, na desinência verbal a questão aí do tempo e modo e principalmente as pessoas do discurso. Ok? Inicialmente vamos rever aqui algo aqui sobre classes gramaticais, em seguida as duas questões que foram propostas, ok? Então vamos aqui. Temos aqui as classes gramaticais, visto que são 10, dessas 10 algumas irão flexionar, outras não, tanto é que temos algumas que são variáveis e outras invariáveis, tá certo? Então vamos lá. Então na primeira questão pedia para justamente separar as palavras de acordo com o grupo. Aliás, existia um critério para cada grupo. Então o grupo A, o critério era o seguinte: separar as palavras que podem mudar ou flexionar de gênero e de número, ou seja, aquelas que eu posso passar para o masculino, feminino e singular e plural. Grupo B, palavras que podem mudar apenas de número, ou seja, palavras que podem passar apenas para o singular ou plural, mas não de gênero e nem de tempo. Grupo C, palavras invariáveis, aquelas que não é possível fazer nenhuma dessas flexões. E o grupo D, palavras que podem flexionar em relação ao tempo presente, passado e futuro. Ok? Então essa última aqui, como já tratei um pouquinho mais de uma maneira mais específica no nosso encontro, tá certo? Trata-se aí dos verbos. Então, o grupo A temos aí muitas, novos, necessário, supérfluo, das e as. Então, aí já dá para perceber que temos a presença de preposições, artigos, pronomes, temos a presença aí de preposições, temos a presença aí de adjetivos, tá certo? Então, o grupo B. No grupo B, você deve fazer a conferência aí de acordo com o critério de cada grupo. Então, grupo B, consumo, consciente, coisas, vida, bens, linha, tênue e não. Já para o grupo C, temos de, bem, com, e, mas, para, ti, seis. Então, nessa aqui vamos contar com adjetivos, com preposições, com conjunções, pronomes, numerais. E no grupo D, como eu falei para vocês, a questão aí da presença de verbos, aquelas palavras que indicam ação ou apenas um elo de ligação entre o sujeito ao qual está apresentando aí característica ou estado. Então, temos precisamos, a, resume e vão. Ok, gente? Então, essas são as palavras que foram separadas de acordo com o critério pré-estabelecido. Então, a segunda questão. A segunda questão é para justamente a gente chegar à conclusão do que foi colocado lá na primeira. Então, complete estas frases de acordo com as informações do exercício anterior e das informações contidas na explicação para a divisão de grupos. Tudo bem? Então, verifique aí que logo no primeiro ponto vai tratar justamente qual foi essa conclusão que você chegou após a separação por grupos. Então, as palavras variáveis são as do grupo, aliás, as dos grupos, então, como você pôde perceber, até o grupo B, no caso A e B, e, com exceção de D, elas puderam o quê? Elas puderam mudar. E essa mudança aconteceu em número, em gênero, ou um ou outro apresentou uma dessas mudanças, e, por último, tempo, tá certo? E
As palavras invariáveis são as do grupo C, que não podem apresentar mudanças. Que mudanças seriam essas? Não poderiam mudar em gênero, número e tempo, tá certo? Então, como você pode perceber, a necessidade de classificar essas palavras, porque algumas irão flexionar, ou seja, apresentar uma mudança aí em número, gênero e tempo, enquanto outras não poderão sofrer estas mudanças, ok, gente? Então, na próxima questão, pedia para ler o seguinte texto, certo? Que segredo é esse? Então, provavelmente você fez a leitura, faremos novamente no nosso encontro de daqui a pouco, tá certo? Para que a gente possa verificar melhor esse texto. Então, vamos aqui. No grupo, na questão, trazia um quadro com a divisão de palavras, certo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, a questão pediu o seguinte: observe no quadro abaixo algumas palavras que foram retiradas do texto. Essas palavras foram associadas a pares em diferentes grupos. Explica o tipo de flexão que cada grupo apresenta de acordo com a seguinte classificação: aumentativo, diminutivo, singular e plural, masculino, feminino, pessoa e tempo verbal, certo? Então, como você pode observar aqui no grupo 1, dá para se ter aí o seguinte, entre masculino e feminino, não é isso? Então, há a presença aí da classificação de acordo com o gênero. E, no segundo grupo, a classificação de acordo com a flexão em número. E no grupo 3, dá para perceber aí a presença de palavras que podem flexionar em pessoa e tempo. Grupo 4, podem notar que há a presença aí de palavras que trazem aí o aumentativo ou o diminutivo. Então vamos à questão. Questão 2. Podemos chegar à seguinte conclusão na questão 2. No grupo 1, ocorreu a flexão de gênero. No grupo 2, de número, ou seja, singular e plural. Grupo 3, de pessoa e de tempo verbal. E no grupo 4, de grau. Tá certo, gente? Então, tivemos aí a correção referente a esse quadro. Vamos à segunda questão. As palavras do grupo 1 que sofrem flexão de gênero poderiam receber a mesma flexão que as palavras do grupo 3, que apresentam flexão de tempo e de pessoa. Por quê? Gente, as palavras do grupo 1, flexionadas em gênero, não poderiam sofrer flexão de tempo ou de pessoa, pois a classe de palavras do grupo 1, isto é, substantivos, não admite tais flexões próprias de verbos. Ou seja, um substantivo ele não pode denotar ação, a não ser que seja derivado, um derivado de um verbo, tá certo? Mas obviamente que não iremos ver essa questão agora, mas é importante que você note que os substantivos não podem, aliás, não se pode atribuir características de verbos a substantivos. Então, essa a explicação aí para a questão 2. Tá certo, gente? Então, eu espero que você pause o seu vídeo agora e é o tempo que você vai pausar o vídeo e verificaremos a página seguinte do nosso conteúdo, ok? Pronto, gente, você fez essa pausa, corrigiu, comparou aí com mais calma a sua atividade, tá certo? Agora vamos tratar de estrutura de palavras. A primeira questão é classifique as palavras do quadro a seguir de acordo com as regras que você aprendeu, tá certo? Então, como você viu, algumas palavras foram separadas de acordo com a variação, se essa variação era em número, se essa variação era em gênero, se era de acordo com a pessoa e tempo verbal, ou se apresentava aí aumentativo e diminutivo. Então, vamos lá. Então, palavras destas, você iria separar masculino, feminino e singular, tá certo? E, em seguida, veremos aí outros critérios, que seria primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Então, masculino. As palavras que temos seria cego, outros e irmãos, ok? Feminino, temos aí espigas e brava.
Agora as palavras que poderão se apresentar aí no singular. Como você já pode perceber, temos duas palavras que podem se apresentar aí no singular, tá certo? No caso, cego e brava. No plural temos espigas, outros e irmãos. Agora, a palavra que vai se apresentar em primeira pessoa do singular será voltei, ok, gente? E temos aí duas palavras que poderão se apresentar, verifique a lista que aparece logo no início da questão para vocês, para que chegue a essa conclusão. Então, as palavras que poderão apresentar a primeira pessoa do plural são duas, no caso aí, aceitamos e olhamos, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão temos, encontre no quadro abaixo os radicais, os afixos e as desinências que formam as palavras. Atenção, nenhum elemento pode sobrar, tá certo? Então, nesse caso aí, você deve verificar, por isso que eu pedi para apertar pausa logo no início, para justamente evitar essa questão. Então, verificou, então vamos lá. Vamos a elas, tá certo, gente? As palavras formadas por meio dos radicais, dos afixos e das desinências podem ser, temos garotinho, anoitecer. Perceba que na palavra garotinho temos acréscimo aí de sufixo, anoitecer temos a presença de afixo, como você bem falou aliás, todos vocês fizeram essa observação de que essas palavras têm um acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Desconhecido, também a presença aí de afixo, perfumaria, sufixo ou perfumava, temos a presença de sufixo. No caso, perfumava, vamos ter aí a presença do radical, mais vogal temática e desinência. Embelezar, presença aí de prefixo e sufixo, tá certo? Amava vai apresentar aí vogal temática e desinência, e a Maria também, vogal temática e desinência, acrescentando aí ao radical. Lembrando que algumas palavras apresentam algumas modificações no seu radical, mas veremos isso mais adiante. Esse momento é importante para que você compreenda e reconheça a estrutura dessas palavras entre radical, tema, desinência, prefixo, sufixo. Tudo bem, gente? Terceira questão. Pesquise 3 palavras que possuam aí o mesmo radical e escreva a seguir, sublinhando os afixos recebidos. Tá certo? Esta questão aqui, vou pedir para que você, durante o nosso encontro online, mostre que palavras você acabou utilizando aí para responder esta questão, ok? Então, nesse momento, resposta pessoal. Próximo aí. Para as próximas questões, devemos analisar o seguinte texto. Justamente, você deve ter lido apenas uma consideração sobre ele. Então, como você pode ter percebido, nem todas as campanhas publicitárias têm o objetivo de fazer com que alguém compre um determinado produto. Algumas campanhas publicitárias têm como objetivo também de fazer com que você faça algumas reflexões, tá certo? Fazer com que as pessoas, aliás, favorecer a conscientização. Então, fala aí justamente da ONG que se preocupa aí com o meio ambiente. Então, vamos à primeira questão sobre esse pequeno texto. Que semelhança esse cartaz tem com as peças publicitárias apresentadas no início desse capítulo? Lá no início desse capítulo, você viu aí que tínhamos a presença de textos que usava aí a linguagem verbal e não verbal, tratando-se aí de um texto misto, tá certo? Além disso, você viu que qualquer pessoa pode produzir uma campanha publicitária, e não apenas ficando restrito aí às empresas que produzem, ok? Então vamos à nossa resposta. Tanto o cartaz da WWF quanto os cartazes dos cremes dentais do início do capítulo utilizam uma linguagem mista para transmitir uma mensagem. Então, essa mensagem ela vai utilizar dessa linguagem mista. E, como você viu, linguagem verbal e não verbal. Segunda questão, qual é a diferença entre eles? Então, logo no início já falei, algumas têm realmente o objetivo de fazer com que você
compra determinado produto, adquire, outras não. Então, os cartazes do início do capítulo têm o objetivo de persuadir, ou seja, convencer o leitor a adquirir determinado produto. Já a outra da ONG, ela tem o objetivo de conscientizar a sociedade em si dos danos que poderão, aliás, que estão causando aí ao meio ambiente. Certo, gente? Já o cartaz da WWF busca conscientizar as pessoas a pararem de consumir canudos, uma vez que esse hábito ameaça a vida de animais marinhos. No cartaz da campanha, a presença de um verbo no imperativo. Dispense, tá certo? Então, algumas cidades até proibiram aí o consumo a utilização de canudos plásticos, tá certo? De preferência, a utilização de canudos biodegradáveis ou aqueles reutilizáveis. No caso, tem até alguns que estão no mercado aí sendo inox, ok? Então, como você pôde observar, a questão da conscientização aí presente nesta campanha publicitária. Tudo bem, gente? Terceira questão e quarta questão, ela vai tratar aí de respostas pessoais. Nesse caso, você deverá expor durante a aula online, ok? Gente, essa página aqui de relacionando conceitos será feita a correção apenas no nosso encontro online, tá certo? Até mesmo para facilitar aí a sua visualização. Tudo bem, turma? Então, espero que você se faça presente na nossa aula, tá certo? Para que possa ser eliminado alguma dúvida que tenha ficado. Tudo bem? Então, tchau, até o nosso próximo encontro.